Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que tirou um tempinho para participar aí conosco. Agradecer a presença do nosso gerente, o Rafael Prisotto, que também está acompanhando pelo YouTube. E essa é a segunda etapa do minicurso que está sendo promovido pela EPAGRE, do Vale da Produção, que é o minicurso de nutrição animal, os segredos da alimentação de vacas leiteiras. Então, a gente resolveu fazer algumas outras um pouco mais aprofundadas. Então, a gente dividiu em 3 etapas. A gente teve a primeira etapa na semana passada, com o colega Nédio Patzlaff, em que ele falou dos alimentos economicamente eficientes. E nessa semana a gente vai estar com o Alisson, que vai falar sobre mais a parte de alimentação, transformando alimentos em lucro. E na semana que vem a gente vai ter a terceira etapa, que é colhendo qualidade, novamente com o Nédio Patzlaff, né? E é pensando em aprofundar um pouco o assunto que a gente acabou dividindo em 3 semanas. Então, cada semana a gente está fazendo uma palestra que daí a gente consegue fazer um pouco mais curta e não fica tão cansativo e a gente consegue ir complementando. As dúvidas que vocês tiverem durante a palestra podem ir sendo colocadas tanto no chat do YouTube como no grupo do WhatsApp, que eu e o Ned a gente vai estar acompanhando e anotando ou respondendo alguma dúvida, alguma coisa que vocês precisarem, tá? Como no YouTube a gente não enxerga quem está assistindo, né? Diferente do Meet, como a gente transmitiu na semana passada, então a gente vai colocar no chat ali o link para vocês responderem um questionário, para a gente saber quem que participou. Também está na descrição do vídeo, né? O Ned deixou ali na descrição do vídeo, então vocês podem acessar por ali. E vocês preencham, porque é bem importante a gente saber quem que está participando e também, se puderem, dar a opinião de vocês sobre o evento para a gente saber como é que foi e a gente ir melhorando também, tá? Eu acredito que é isso, então vamos passar para o Alisson e ele vai falar sobre o tema então de hoje, que é transformando alimento em lucro. É contigo, Alisson. Bom, boa noite, pessoal. Vamos dar início agora à segunda parte da capacitação de Os Segredos da Alimentação de Vacas Leiteiras. E hoje a ideia é uma complementação da ideia da semana passada que o Ned nos apresentou, mas falando um pouquinho mais sobre a captura do alimento e a transformação desse alimento dentro do trato digestório dos animais. Gostaria de ressaltar que eu não sou nutricionista, que eu não tenho especialização em cima disso, mas a gente tentou bolar um material aqui de fácil compreensão, de um assunto um pouco pesado, para a gente poder discutir e chegar lá no final da apresentação, a gente poder ter uma conversa um pouco mais específica e um pouco mais aprofundada sobre o tema. Certo, pessoal? Então hoje a ideia é a parte mais de fisiologia ruminal. Meu nome é Alisson, trabalho em Lindóia do Sul, tá ali meus contatos caso alguém necessite. Como agenda hoje, a gente vai passar por alguns passos um pouco extensos, digamos assim. Então a ideia é a gente fazer uma diferenciação entre monogástricos e ruminantes. Após isso a gente vai dar uma enfatizada um pouco no processo digestivo da vaca leiteira, né? Isso serve para praticamente todos os animais ruminantes. Depois disso nós vamos discutir um pouquinho sobre o metabolismo dos alimentos, como que eles são digeridos e transformados dentro do trato digestório. A importância da saliva, isso aqui é um ponto de fundamental importância na nossa apresentação. Em si, a partir da importância da saliva, mas uma complementação com ela, a gente vai falar um pouquinho sobre efetividade de fibra, qualidade, tipos de fibra que a gente tem que pensar em montar uma dieta para os animais. Um pouquinho também, em complementação e sequência praticamente do conteúdo, a gente vai falar de leite instável. E lá no final, um pouquinho do ciclo, vamos perpassar o ciclo produtivo da vaca leiteira e terminamos com avaliação de score e condição corporal. Como vocês viram, é uma agenda um pouquinho pesada para a noite, mas vamos ver se a gente consegue dar sequência no conteúdo como um todo.
De início, pessoal, vamos imaginar duas situações. Uma onde a gente tem animais criados em sistema semi-a pasto, digamos assim, com a pastagem de baixa qualidade nutricional, com içamento, com uma alimentação com baixo valor energético. E vamos imaginar outra situação, animais praticamente confinados ou 100% confinados, com alimentação 100% fornecida a coxo, com alimentos de alta energia na dieta, né? Qual que é o potencial de cada vaca, qual que é a necessidade de cada vaca, qual vaca que está sendo melhor tratada, digamos assim. Será que uma que só tem alimento concentrado no coxo, uma que só tem forragem de baixíssima qualidade? Será que as duas estão sendo bem tratadas quando vemos um animal como um monogástrico, como um ruminante, perdão? Isso é para a gente pensar e lá no final a gente ver se a gente consegue imaginar uma resposta para essas situações. Uma coisa que é muito importante que a gente tem que analisar, que basicamente as principais culturas, principais criações que nós temos na nossa região são aves, suínos e gado leiteiro praticamente. Só que são animais muito diferentes, digamos assim. Aves e suínos, né, eles são monogástricos, então a digestão, o aproveitamento de nutrientes se dá de uma maneira completamente diferente dos ruminantes, como nós, seres humanos, que somos monogástricos. Temos uma digestão ácida praticamente e uma absorção de nutrientes. Os animais não, a vaca leiteira, os ruminantes, eles têm 4 estômagos, eles têm um trato digestório totalmente diferente, eles conseguem absorver a fibra, a celulose, a hemicelulose, conseguem digerir esse tipo de produto, esse tipo de nutriente. Então a gente tem que entender que é muito diferente um animal do outro, e por isso que a formulação de dieta, a ideia de alimentação dos animais são completamente diferentes. Quando a gente compara um com o outro, a gente tem a coleta de alimento que é diferente. A vaca ela prensa o alimento praticamente pela língua, né? A anatomia digestiva, a sequência do trato digestório, a fisiologia digestiva e principalmente o aproveitamento de nutrientes. Os ruminantes aproveitam muito mais nutrientes do que nós monogástricos. E todo esse aproveitamento de nutrientes ele deriva da fermentação ruminal. Esse tipo de digestão fermentativa que só os ruminantes têm, e a gente vai entrar um pouco mais aprofundado na sequência da apresentação, é o que faz os ruminantes ter essa capacidade imensa de aproveitar a pastagem praticamente e produzir, ter altas taxas de produtividade. Vamos aprofundar um pouquinho, entrar no segundo tema agora, que já é o processo digestivo da vaca leiteira, compreender como é que se dá todo esse processo dentro do ruminante. Então, pensando que a anatomia digestiva do animal, ele tem diversos órgãos. Ele começa lá na boca, na cavidade bucal, passa pela faringe, esôfago, vai para os estômagos, rumen, retículo, maso, chegando até o ponto onde há a maior absorção de nutrientes, que seria no intestino delgado, intestino grosso, e aí vai para a eliminação do que não foi aproveitado por meio do reto e do ânus. Mas ainda há muitas outras glândulas, há glândulas salivares, fígado, pâncreas, todo um arcabouço de glândulas e de órgãos que são necessários para essa anatomia digestiva e para que haja todo esse processo no interior do animal. Se a gente for pegar uma vaca esquematicamente falando, todos esses órgãos eles estão muito envolvidos no processo digestivo, no trato digestório. Então, começando lá na boca, pela apreensão do nutriente, a importância que a língua tem, os dentes. Por exemplo, a gente comparar 2 ruminantes, uma vaca e uma ovelha, por exemplo, a apreensão de alimentos é totalmente diferente. A ovelha, por ter dentes incisivos, ela consegue cortar o alimento, e a vaca ela tem que dar o bocado com a língua e prender junto ao trato, a boca dela, para ela poder ingerir esse alimento. Então, o processo até de apreensão de alimentos dentro dos ruminantes se dá de uma forma diferente. Vamos esquematizar parte a parte para a gente poder compreender algumas partes. Então, lá na ruminação, lá na apreensão
do alimento, a principal função é quebrar essas partículas, porque o processo de preensão, de colheita de alimento da vaca, em si, geralmente, ela capta o máximo de alimento possível no menor tempo possível e vai engolindo, e aí depois ela volta esse alimento para a boca pelo processo de ruminação, para ela diminuir novamente, digamos assim, esse alimento, quebrar essas partículas, e nesse processo ela gera produção de saliva, que vai ser muito importante para a regulação do pH ruminal. Após isso, esse alimento passa pelo esôfago, enfim, vai para o conjunto rumen-retículo, que são 2 órgãos, mas que estão praticamente juntos. E aí, basicamente, onde você tem a fermentação microbiana e grande produção de ácidos graxos voláteis, que lá na frente a gente vai discutir um pouquinho, que é a base de toda a nutrição animal. Ruminantes, perdão. Aí ela vai para o omaso, esse bolo de alimentação, né, depois de toda a ruminação, vai lá para o omaso, onde há reciclagem de nutrientes, absorção de alguma coisa de água, alguns nutrientes e alguns ácidos graxos residuais. A partir disso, ela vai para o abomaso. O que é o abomaso? O abomaso é a digestão dos monogástricos. No caso dos monogástricos, ele sairia da boca e viria direto para o abomaso. Nos ruminantes, ele passa por outras fermentações e vai lá para o abomaso, aí onde tem digestão ácida com ácido clorídrico, como nos monogástricos normalmente acontece. A partir disso, ela vai para o intestino delgado, onde há a digestão e a absorção praticamente da grande parte dos nutrientes, terminando todo esse processo no seco e no intestino grosso, onde há um pouco de fermentação ainda, e a absorção do resto da água e a formação do bolo fecal para fazer a excreção dessa parte que não foi aproveitada. Na cavidade bucal, pessoal, aqui é basicamente onde o animal consegue captar, colher esse alimento. O principal órgão é a língua, e ele é um órgão prensor que dá o bocado e conduz esse alimento até a boca. E a eficácia da mastigação é muito importante para a digestão, porque esse processo de ruminação, principalmente no repartilhamento das partículas, é que faz com que esse alimento consiga ser digerido lá na frente no rumen, por uma fermentação microbiana. Lá no rumen retículo, pessoal, são os 2 primeiros estômagos do animal. Ele tem uma alta densidade de micro-organismos, um volume relativamente grande, em torno de 100 a 120 kg de matéria vegetal. Ele expande e diminui geralmente, né? Mas tem basicamente um grande volume de água, uma fase intermediária no meio e uma fase mais em cima de gases, né? Como a gente pode ver mais ou menos aqui. Então, basicamente, uma percentagem ele é água, uma percentagem de partículas, né, longas, e o resto é a formação de gases que se forma a partir dessa fermentação. Então, o tempo de permanência do alimento em torno de 20 a 48 horas, e as partículas com uma densidade a menor de 1,2 menor de meio milímetro, perdão, elas já vão para o omaso, e uma densidade de 1,2 gramas por ml já passam para o omaso, seguindo a sequência. As demais, elas continuam no rumen retículo para formar a fermentação, para poder seguir o processo. No rumen, o rumen ele tem basicamente a função de haver uma fermentação, é uma digestão que não ocorre nos monogástricos. Esse é o principal fator. Se vocês forem ver aqui, a gente tem todas as papilas, né, digestivas dentro do rumen, onde há alguma absorção de nutrientes, e basicamente a fermentação por um bolo de bactérias, protozoários e fungos, por meio de anaerobiose, falta de oxigenação, que faz com que haja uma fermentação, e aí com isso consiga se digerir mais nutrientes. E a morte desses nutrientes também serve de nutriente para o animal. O rumen, para funcionar, ele tem que ter uma série de características muito específicas, pessoal. E tem que ser características que devem ser observadas para que a vaca consiga produzir, consiga ter uma nutrição adequada. Uma das condições básicas para o rumen funcionar é a anaerobiose. Ela não pode ter oxigenação lá dentro. Tem que ser 100% livre de oxigênio,
porque as bactérias que fazem esse processo, elas dependem da falta de oxigênio para poder se desenvolver. Além disso, um fator preponderante e importantíssimo é o pH ruminal. O pH ruminal vai afetar uma série de fatores, desde a produção, reprodução, uma série de gestão de fatores dentro do metabolismo do animal. Então o pH ruminal deve ser mantido o mais estável possível. A faixa ótima ele varia em torno de 5,5 a 7, e o ideal em torno de 6,8 a 6,9. Então levemente ácido é o pH. Esse pH deve ser mantido para que haja um desenvolvimento das bactérias mais específicas, para que haja uma digestão mais adequada. Uma temperatura em torno de 39 a 40 graus, isso aqui vai ser afetado basicamente pela temperatura climática onde a vaca está e pela ingestão de água. Um fornecimento contínuo de substrato para que haja motilidade do rumen, para que ele consiga se manter ativo. E aí o número de movimentos que ele faz é em torno de 1 a 2 por minuto. Uma alta umidade, como eu falei, 70% do rumen praticamente é água, né, em torno de 80 a 90% de água do rumen. E uma retirada contínua dos produtos finais da fermentação para que possa formar novos e para que esses subprodutos não se tornem tóxicos, como a gente vai ver mais para frente alguns pontos que deve ser prestado atenção. O OMASO, basicamente a função do OMASO é uma reciclagem de água, ele é um órgão bem menor, em torno de 10 litros, né? Comparar com o rumen, ele dá 10% do rumen praticamente, e ele tem basicamente a função de absorver alguns nutrientes. O abomaso, aí sim, ele é uma digestão ácida, então ele é um estômago verdadeiro, digestão com ácido clorídrico, que é um ácido forte, e degrada partículas não fermentadas que não foram absorvidas lá no rumen. Então, algumas partículas que as bactérias não conseguiram digerir, vai para o abomaso para aí sim sofrer uma digestão ácida. O processo de ruminação, pessoal, esse é um processo básico da vaca, e ele basicamente consiste no retorno do alimento à boca para haver uma segunda deglutição, haver uma segunda mastigação para quebrar essas partículas novamente. Então 30 a 40% do dia o animal passa ruminando. E isso é um processo de extrema importância para essa condição. Ele tem uma função de extrema importância, que é a regulação do pH ruminal, que não é só por meio da ruminação, mas a gente tem que estimular essa ruminação para que haja uma maior produção de saliva, basicamente, e que essa saliva regule o pH ruminal. Uma reciclagem de proteína, redução do tamanho das partículas, né? E ele é muito afetado pela qualidade da fibra. Então, por isso que a gente vai discutir um pouquinho sobre efetividade de fibra, qualidade, tipo de fibra, porque é a qualidade da fibra que vai definir a quantidade de tempo que o animal passa ruminando. Quanto mais tempo o animal passa ruminando, mais ele produz saliva, mais ele regula o pH, melhor funcionam as coisas dentro do organismo do animal. Basicamente é isso. Vamos para uma parte um pouquinho mais técnica, um pouquinho mais aprofundada do metabolismo. Eu tentei resumir isso muito basicamente. Eu estou pegando 3 rotas metabólicas, jogando tudo numa tela só para a gente poder compreender. Isso aqui foi muito comprimido, pessoal. Então ele está o mais simples possível para a gente poder discutir. Então, pensando que o alimento já está lá no rumen, certo? Então o rumen está aqui, né? O quadrinho do rumen. E toda a linha que a gente desenhar de um azul, a gente vai falar de carboidratos. Toda a linha que a gente falar em verde, a gente vai falar da rota metabólica das proteínas. E toda a linha que for vermelha, a gente vai falar da rota metabólica dos lipídios, das gorduras, dos triglicerídeos. Ok? Então, pensando que todo o alimento está lá no rumen, os carboidratos, a silagem, o arraçoamento, o milho, né? Ele está lá no rumen. Então, do rumen, uma parte... Ele se transforma esses alimentos em ácidos graxos voláteis, que são basicamente o acetato, o butirato e o propionato. Depois a gente vai explicar por que a gente está partindo eles. Lá no intestino eles vão se transformar em amido. E no fígado, que é uma parte importante da digestão, ele se transforma em corpos cetônicos, glicose e acetato. Não precisa gravar os nomes, pessoal, só para a gente entender para onde que vai cada coisa, tá?
Os lipídios, pessoal, eles são ácidos graxos, né? Lá no rumen, e eles vão direto para o intestino, não vão para o fígado, passam direto e se transformam em triglicerídeos. Que é uma cadeia diferente de ácidos graxos, basicamente, tá, pessoal? E lá no rumen, toda a proteína que o animal come e é degradado no rumen, ele se transforma em proteína microbiana. Os micro-organismos do rumen absorvem essa proteína e agregam no corpo deles. Quando esses micro-organismos morrem, esses micro-organismos são fermentados por outros micro-organismos e se transformam em proteína microbiana disponível para o animal. Ele vai direto para o intestino, para uma rota metabólica vira aminoácido, ou vai para o fígado e se transforma em ureia. Ok? Do fígado e do intestino vai para a circulação geral do corpo do animal. Então toda a cadeia de veias e circulação esses micro-organismos passam por transporte de parede para a circulação geral. E aí os carboidratos se mantêm como corpos cetônicos, glicose e acetato. Os aminoácidos vêm para cá e os triglicerídeos. Então foi tudo para a circulação. Da circulação vai para todos os órgãos do corpo, que a gente vai bipartir agora em a glândula mamária, que é onde é a síntese do leite. Então, para chegar lá na glândula mamária, tem que ir lá pela boca, entrar no rumen, passar por tudo isso e se transformar nesses itens: aminoácido, glicose, corpo cetônico, acetato, que a glicose ela tem duas rotas aqui. Ela vem de lipídios e ela vem de de carboidratos. Além da glândula mamária, esses micro-organismos esses nutrientes, tem que ir para músculo, tem que se transformar em estrutura corporal e além do gado de corte, por exemplo, tem que se transformar em musculatura, né? Desenvolvimento de corpo. E aí sim, tem aqui basicamente só aminoácidos e a parte de carboidratos que vão desenvolver músculos e tecido adiposo, que é a gordura corporal, que lá nas vacas leiteiras a gente tem que ter um cuidado um pouquinho com o volume de tecido adiposo que esses animais têm. Depois a gente vai ver lá em avaliação de condição e escória corporal para a gente ver um pouquinho dessa condição. E aqui tem basicamente glicose e corpo cetônico, glicose e acetato, e aqui há uma rota de retorno, né, de reaproveitamento que se transforma em reserva de triglicerídeos lá no fígado. Aí às vezes pode ser um problema esse fígado um pouco mais gorduroso. E aí a gente só tem uma situação que falta, que é uma rota de perda de aminoácido, basicamente via rim, via ureia, e essa ureia é excretada. Um volume muito alto de ureia no corpo pode gerar problemas graves aí dentro do animal. Basicamente, pessoal, o metabolismo de nutrientes dentro de um ruminante se dá dessa maneira. É bem resumido, isso aqui é assunto para a gente discutir vários pontos, mas aqui é bem resumido o metabolismo dele, ok? Apontamento sobre carboidratos, pessoal. É a principal fonte de energia e precursor de gordura e açúcar no leite. O perfil de carboidrato altera o teor de sólidos, então dependendo do tipo de carboidrato, o perfil dele, ele vai alterar a qualidade, o teor de sólidos no leite, o padrão de sólidos no leite. O tamanho de partícula ou a idade, ela afeta muito essa condição, e a gente pode dividir em fibroso e não fibroso. E altera muito a questão do pH ruminal. Se a gente for analisar aqui, pessoal, estou tentando separar em carboidrato fibroso e não fibroso. A gente tem aqui uma dieta de forragem concentrada, ela varia de 80 a 20 até 20 a 80, ou seja, o inverso total dela de forragem concentrada. Percentagem, 20% de forragem versus 80% de concentrado e 20% o inverso. E aqui a gente tem o total de ácidos graxos voláteis produzido de acordo com essa condição. Imaginamos que o animal come o mesmo volume em quilograma de matéria seca a dia. A única coisa que diferencia é o perfil desse carboidrato. O perfil de ácido graxo, então aqui a gente vai falar de acético, propiônico e butírico, porque esses alimentos, esses tipos de ácidos graxos, eles são os precursores da gordura no leite e do volume de produção em quilogramas dia, né? Então analise conosco aqui.
Uma dieta com 80% de forragem e 20% de concentrado, ele tem uma produção de ácidos graxos, e desses ácidos graxos, 60% é ácido acético, que é o precursor da gordura no leite. Então, por isso que o teor de gordura no leite é maior. O inverso é que acontece que os ácidos propiônico e butírico são mais baixos. Aí ele tende a conferir uma produção menor. Quando eu vou para o outro extremo total, de 20% forragem para 80% concentrado, eu aumento o volume total de ácidos graxos, porém esses ácidos graxos eu tenho menor volume de ácido acético e maior volume de ácido propiônico. O que acontece com a gordura no leite? Cai, mas a produção tende a subir. Por isso que sólidos e produção tendem a ser inversamente proporcional, pessoal. Qual que é um tino que a gente tem que analisar aqui? A gente tem que analisar o pH ruminal. Olha o que acontece quando a gente tem 80% de forragem e olha o que acontece quando a gente tem 20% de forragem. O pH ruminal desce mais, porque eu não tenho carboidrato fibroso, eu não consigo estimular a ruminação, não produz, tende a reduzir a produção de saliva, tende a piorar a condição de pH ruminal. Isso é uma condição que acontece. Apontamento sobre lipídios, pessoal, gordura que o animal acaba consumindo. Então, 50% da gordura do leite deriva da produção do consumo de lipídios. Acima de 8% na dieta podem trazer efeitos negativos, por uma série de problemas que acarretam por diminuição de apetite, né, do animal procurar alimentação, por se transformar em subprodutos tóxicos no organismo do animal. Proteínas, pessoal. Degradado e não degradado no rumen é a grande diferença que a gente tem. A gente tem hoje produtos aí, bypass e não sei o que, uma gama de produtos para a gente pensar em proteínas. A gente analisa muito a questão de arraçoamento com volume de proteína. Isso é uma coisa que o NED vai discutir um pouco mais no terceiro encontro, manejo de arraçoamento e coisa errada com níveis de proteína, tá, pessoal? O uso de nitrogênio não proteico, ureia em ração, isso a gente tem que cuidar um pouquinho, mas ele é um nitrogênio não proteico, então a degradação dele se dá muito rapidamente, digamos assim. Tem várias rotas de perda, é complexo e pode se tornar tóxico até no organismo do animal. Uma possibilidade de desencadear distúrbios por causa dessa excesso de proteína, às vezes, na dieta do animal. E um ponto que a gente pode analisar, principalmente essa condição de proteína, é o nitrogênio ureico do leite, que isso vem na nota do leite mensal, a gente consegue analisar isso muito facilmente. E aí a gente tem que ver que o nitrogênio ureico do leite ele tem que ter uma faixa de variação aí de 8, 10, 14, por aí. É um nitrogênio ureico relativamente interessante, acima disso é perigoso, muito baixo também não é muito bom, tá? Então a gente consegue analisar um pouco até um pouco da acidose ruminal, alguma coisa em cima do nitrogênio ureico do leite. É um ponto que a gente tem que começar a analisar mensalmente isso, tá, pessoal? Chegou na tão dita saliva, pessoal, qual a importância e o que ela afeta tanto no corpo e como que ela consegue regular pH ruminal, o que acontece quando desregula muito o pH ruminal, qual que são os efeitos negativos no organismo do animal. Aqui a gente tem um trabalho aqui relativamente recente, digamos assim, em que a gente tem pH ruminal, né, pessoal, e percentagem, concentração de ácidos graxos. E aqui a gente tem os diversos tipos de ácidos graxos e o que acontece com esses tipos de pH diferentes. Então, pensando assim, iniciando lá com pH 7, eu tenho um alto nível de acetato, um baixo nível de butirato e um baixo nível de propionato. Então, volume, concentração. Então, eu tendo a ter um volume de produção com mais gordura no leite, digamos assim, com perfil de sólidos do leite diferente. Conforme eu vou reduzindo o pH ruminal, eu vou alterando a concentração desses ácidos graxos voláteis dentro do rumen do animal, ok? Chegando em 5,5, eu já tenho menos acetato do que butirato, então o perfil de gordura no leite acaba reduzindo cada vez mais, né? O acetato vai reduzindo,
o propionato, que daí já é um resultante de uma conversão de um outro subproduto que é o lactato, começa a crescer, então aumenta a proporção de propionato, e o lactato começa a se transformar cada vez mais, chegando em 4,5 eu não tenho praticamente nada. 4,5 só tenho lactato, e aí 4,5 também a vaca está numa condição muito ruim, muito ruim. Quando a gente fala em variação fisiológica de pH, o pH normal do animal, ele pode trabalhar de 7 ali até 5,5, já é uma variação dita tranquila para o animal, mas vejam que o perfil aqui se dá muito diferente. A partir de 5,5 já tenho acidose subclínica. Já tenho acidose ruminal, já começa a dar distúrbio, já começa a dar problema no animal. A partir do pH de 5 eu já tenho uma acidose muito aguda. O problema para mim resolver é muito mais grave. Então, o pH ruminal ele afeta toda essa situação. O perfil de qualidade, o perfil de gordura no leite e a acidose ruminal. Um pH muito baixo começa a ter problemas de acidose subclínica aguda e assim por diante. Voltamos lá naquela imagem que a gente fez lá do perfil de carboidrato, né, fibroso e não fibroso, pensando em perfil em pH ruminal agora, né. As características da saliva, o que a saliva tem que faz com que regule o pH ruminal? Então, o pH da saliva é de 8,2 a 8,4, então um pH maior que 7 ele tende a puxar o pH para cima. Então, quando eu tenho um pH ruminal muito baixo, eu adicionando saliva, eu tendo a levantar o teor de pH. Ele facilita a mastigação, por umedecer o material, por reduzir os problemas de mastigação. Tem a lipase salivar, que melhora, auxilia na hidrólise de triglicerídeos, pode auxiliar na excreção de mercúrio e potássio, é uma coisa que pode ocorrer, pessoal. Tem uma ação anti-espumante para o timpanismo. O timpanismo quando ocorre quando o animal ingere um teor de proteína muito alto, acontece um trevo, coisa arada, pessoal. E tem uma atividade antibacteriana. O que acontece, pessoal? Por que é tão importante? Você veja que nós, humanos, produzimos em torno de 1,5 litro de saliva diariamente, enquanto um bovino pode produzir de 90 a 200 praticamente litros de saliva. Por isso, essa produção de saliva, essa variação grande se dá pela pelo período de tempo que o animal passa ruminando. Quanto mais ele ruminar, mais saliva ele produz, melhor mantém o pH ruminal. Então, o perfil de carboidrato, praticamente, é o que define essa produção de saliva. Então, um volume alto de saliva faz com que corrija melhor o pH ruminal, evitando problemas de acidose ruminal. Vejo a diferença para um monogástrico, por exemplo, óleo equino 40 litros, né? Suíno 15 litros diariamente. E essa produção de saliva em bovinos consumindo diferentes tipos de dieta. Qual que é a importância do tipo de dieta que o animal está consumindo para o volume de produção? Por isso que tem aquela variação de 100 a 200 praticamente, que é o dobro, né? Então vamos pegar os dois extremos aqui, uma ração peletizada, uma ração um pouco mais grossa, digamos assim. Ela tem a capacidade de produzir 68 gramas de saliva para cada grama de alimento consumido. Enquanto a gente está falando 0,68 gramas, perdão, né? Quando a gente está falando de feno, um alimento mais grosseiro, um alimento mais seco, ele tem a condição de produzir muito mais saliva. Então, quando eu estou com um problema de acidose ruminal, por exemplo, eu tenho que aumentar a porcentagem de carboidrato fibroso na dieta para que haja uma melhor regulação desse pH ruminal. Ok? Depois a gente vai ver a questão de silagem, padrão de tamanho de fibra de silagem, tamanho de partícula cortada. Efetividade e fibra, pessoal. Quando a gente fala em aumentar a fibra na dieta, a gente fala de algo muito, muito abstrato. Fibra pode ser muita coisa, pode ser uma coisa que sirva para alguma coisa e pode ser que não sirva. Quando eu falo em tamanho de silagem, por exemplo, quando eu corto silagem muito fina, essa silagem não melhora a questão de ruminação do animal, então não melhora a questão de regulação de pH. Quando eu corto uma silagem muito grosseira, às vezes eu não tenho um aproveitamento principalmente da energia que essa silagem consegue fornecer para o animal. Então vamos pegar lá do início, até chegar em fibra efetiva, a gente vai passar por todos os estágios
que a pesquisa, que o conhecimento científico foi crescendo até entender o que é uma fibra efetiva dentro do corpo do animal, para a gente poder entender qual a importância da gente adicionar fibra efetiva, fibra que realmente proporcione ruminação no animal. Então, fibra, ingestão de matéria seca, ela é apontada como sendo o fator mais importante que determina a performance. Isso há muito tempo. Quanto mais fibra o animal comer, quanto mais matéria seca esse animal comer, melhor é a performance dele. Por isso que a dieta é embasada tudo em cima de matéria seca. Tudo isso é calculado, formulado uma dieta para o animal, tanto concentrado quanto pastagem, em cima de matéria seca, porque é em cima disso que vai determinar a performance que esse animal tem de produzir. E desde 1806, os pesquisadores já estão estudando os componentes da nutrição animal, basicamente a fibra. E é uma fração indigestível das plantas. Por isso que nós, monogástricos, não conseguimos digerir fibra, porque a fibra só é digerida por meio de ação de bactérias. E isso é o que acontece nos ruminantes. Os ruminantes conseguem digerir essa parte das plantas e aproveitar muito mais. Então, fibra, quimicamente falando, fibra é um agregado de compostos químicos, enfim. Ela é um agregado químico que ela é, basicamente, laboratorialmente falando, ela é só por uma digestão de um ácido muito forte por meio de calor, né? Ele é digerido. Então, lá em 1961, o sistema Wendt foi criado e foi onde surgiu o termo fibra bruta, que é a gente começou a poder partilhar essa fibra de uma maneira um pouco mais fácil para a gente poder compreender o que isso determina, o que isso afeta na nutrição animal. Só que o fibra bruta ela englobava muita coisa e muita parte que não é aproveitada pelo animal. Então depois disso veio a bipartição dessa fibra bruta em fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido. Acredito que a maioria já escutou falar também, que são dentro da fibra bruta partes que são digeríveis e mais e menos digestíveis do animal. Então vamos entender o que é essa fibra. Saindo lá da pastagem, saindo lá de qualquer carboidrato praticamente, a gente tem células formadoras desse item. Então isso aqui a gente tem uma célula vegetal, a célula animal é diferente. Isso aqui o pessoal aprende lá na quarta, quinta série hoje em dia, né, pessoal? Então aqui tem todos os organismos da célula vegetal, e a parte interna de uma célula vegetal é muito aproveitável, né, o conteúdo celular. Porém, a parede celular é uma parede mais grosseira, para poder manter a estrutura celular, ela é uma parede mais grossa, e ela é formada por três partes, digamos assim, por três fatores: lignina, hemicelulose e celulose. E é essa parte aqui, que é o que forma a parede celular, que é a parte da fibra, que é a FDN e a FDA. Então é a parte que mantém o padrão, o tamanho, o conteúdo celular, né? Uma célula do lado da outra é a parede celular, que é um produto um pouco mais grosso, mais duro, e aí é o que é a fibra, que é o que o animal consegue digerir. Fibra bruta, método analítico por meio de fervura de ácidos e bases fortes. Não mede a maneira da fração fibrosa da planta, pois a hemicelulose e lignina são totalmente destruídas pelo método. Então eu não consigo analisar tudo o que é digestível pelo animal aqui. Eu perco alguma coisa. E por isso que foi alterado, porque não descrevia de maneira adequada essa fração fibrosa que é disponível para os animais. A partir daí surgiu os termos FDN e FDA, que o alimento é dividido nessas duas frações, na fração solúvel e na fração insolúvel. Dos três métodos utilizados, o FDN, FDA e a fibra bruta, somente o FDN mensura esses componentes da hemicelulose, celulose e lignina. Por isso que o FDN é o principal fator para a gente analisar a parte da fibra. A partir daí, de todo esse passo a passo, a gente chegou lá em FDN efetivo e fisicamente efetivo, que aí a gente vai chegar em efetividade realmente em fibra efetiva lá na frente, para a gente poder compreender uma parte de manejo, certo, pessoal? O que é o FDN efetivo e o que é o FDN fisicamente efetivo? FDN efetivo é a capacidade que a fibra tem de manter a percentagem de gordura no leite, só. Se a fibra manteve percentagem de gordura no leite, ele é um FDN efetivo. Se ela não manteve,
não é o FDN efetivo. Só que isso não diz nada para nós a capacidade desse FDN proporcionar ruminação para melhorar a pH ruminal. Não diz nada, ele mantém gordura no leite, mais nada. Por isso que foi desenvolvido o termo FDN fisicamente efetivo, que esse sim é a capacidade da fibra em estimular a mastigação, que é a capacidade que o alimento fibroso, que o carboidrato fibroso tem em estimular a mastigação. E aí fazer a parte da ruminação e melhorar a produção de saliva e assim por conseguinte. Essa é uma figura um pouquinho complicada, pessoal, mas enfim, a gente tem a porção do FDN, e aí o FDN, qualquer FDN que aumente gordura, que mantenha gordura no leite, ele é efetivo. Então a porção do FDN efetivo pode ser maior que a porção do FDN mesmo, da análise do alimento, por exemplo. Só que ele não tem capacidade de melhorar a digestibilidade do alimento, certo? Já o FDN fisicamente efetivo, ele é apenas o alimento que consegue estimular mastigação. Por isso que ele pode ser um pouco menor do que o FDN. E aí tudo isso se relaciona com o teor de gordura, com capacidade de tampão, com nível de proteína solúvel, com nível de carboidrato solúvel, para a gente poder isso passar para o nível de nutrição, pensando em balanceamento de dieta. Então a efetividade da fibra, digamos assim, o FDN fisicamente efetiva, sempre será menor do que o nível de FDN. Porém, o FDN efetivo pode ser menor ou maior do que um alimento, do que o FDN do alimento. Isso numa análise bromatológica de alimento, tá, pessoal? O porquê do FDN efetivo e fisicamente efetivo? Porque o FDN efetivo pode ser deturpado, pois há como manter uma gordura no leite sem alterar o FDN da dieta. Dependendo do perfil de FDN que a gente está aplicando, ele pode manter, por exemplo, caroço de algodão, ele pode manter gordura no leite, né? Mas ele não tem a capacidade de estimular a ruminação, por exemplo. Pode ser maior ou menor que o FDN dos alimentos. Já o efetivo, ele se relaciona com as propriedades da fibra mais, né? O tamanho da partícula estimula a atividade de mastigação e estabelece uma estratificação bifásica do conteúdo ruminal. Eu falei lá no início que é essa porção que a gente chama de mate ruminal, que é essa bipartição, né? Essa parte dentro do rumen, onde a gente tem as três fases, basicamente. Tem uma fase mais líquida, uma fase mais que ali tem água, tem partículas pequenas, ele é mais uma parte um pouco mais grosseira, um pouco mais física, digamos assim, e a parte de gases que formam no rumen. Então, é somente a fibra fisicamente efetiva, o FDN fisicamente efetivo, que tem como formar esse mate ruminal aqui, para poder gerar uma fermentação ruminal adequada, com uma regulação de pH dentro do que o animal necessita para poder se desenvolver. Aqui a gente vai falar um pouquinho de tamanho de partícula para a gente poder analisar a capacidade de mastigação e a capacidade desse alimento em fornecer e melhorar o nível de mastigação. Vamos comparar basicamente só silagem de milho, tá, pessoal? Então, uma silagem com 19 milímetros de tamanho de partícula e uma silagem com 6 milímetros de tamanho de partícula. Isso muda muito, pessoal. Se a gente for analisar, olha a redução na mastigação. De 100 para 68. Então, um milho picado, mais finamente picado, reduz 32% o volume de mastigação, por exemplo, né? A percentagem de FDN em si não muda muito, né? Mas a atividade de mastigação, os minutos de mastigação por quilograma de FDN, se a gente falar em 100 minutos versus 66, a produção de saliva com certeza vai ser menor com uma silagem de milho finamente picada. Então, quando a gente tem problemas de acidose ruminal, não adianta a gente entrar com uma silagem de milho se essa silagem de milho for picada muito finamente. A gente tem que ter um padrão mínimo, né, de tamanho de partícula para fazer silagem de milho. Por isso que a gente pensa lá no momento de fazer silagem em regular faca contra faca, em pensar se está sendo cortado de uma maneira mais adequada ou não. Eu entendo que às vezes o pessoal trabalha com uma silagem um pouco menor para facilitar a socagem e tudo, mas aí a gente já teve uma conversa dessa parte de produção de silagem com o Juliano, né?
que foi uma aula fantástica. Então, tem toda essa parte da tecnologia da produção de silagem por trás, mas o tamanho da partícula é muito importante pensando em nutrição animal. E o alimento oneroso, como é a silagem, a gente não pode pensar em produzir uma silagem lá no momento de picar da maneira errada, que não vai ser efetivo para o animal consumir esse alimento armazenado. A gente está fazendo tudo certo e no momento a gente comete um erro e esse erro se perpetua para o resto do ano onde eu estou utilizando esse alimento. E como que eu meço essa efetividade de fibra? Como que eu vejo se esse alimento é mais efetivo ou não? A gente só tem um método de analisar, é pelo tamanho de partícula. Basicamente, a gente consegue ver se a fibra é efetiva pelo tamanho de partícula. E hoje a gente só tem basicamente um equipamento que consegue ver isso. Isso aqui são as peneiras, né, que o pessoal passa em silagem. O ideal é a gente, quando você trabalha com ração totalmente, com dieta totalmente misturada, né, principalmente para quem trabalha com animal confinado, isso que a gente tem que fazer a dieta integral, tá, pessoal? Silagem, a ração, tudo junto, para a gente poder ver se essa dieta está sendo efetiva ou não. No gado, a base de pasto, a gente já tem o alimento que vem da pastagem, então a gente pega basicamente o que tem no coxo. E o que acontece? Qual que é a regra? 70% das partículas tem que ficar retido nessa peneira mais grosseira. Certo, perdão, nas duas aqui. 70% tem que ficar nas duas e apenas 30% ir para o fundo. Para que a gente tenha uma condição de qualidade de alimento, que haja uma efetividade melhor desse alimento. E essa efetividade de fibra ela auxilia em inúmeros fatores, inúmeros pontos para poder melhorar a condição de ruminação e de digestão do animal. Inclusive no leite lina, tá, pessoal? Em leite instável, que a gente vai falar muito basicamente sobre leite instável. O que acontece em leite instável? O leite instável é todo leite que forma grumo no teste do álcool. Todo leite. Ele pode ser ácido ou não ácido. Basicamente isso. O leite lina ele vai ser não ácido no caso. O que acontece? É um leite que precipita em solução alcoólica. Aí tem uma percentagem da proporção de álcool que tem na solução. Depois a gente vai ver isso de acordo com a normativa. E a única coisa que a gente tem de certeza é que é um conjunto de fatores que predispõe à formação de leite lina. Quais são as possíveis causas? Pensando em manejo animal, por exemplo, a alimentação, efetividade, fibra, tipo de carboidrato, perfil de carboidrato, tudo isso vai avaliar. Clima, variação de temperatura, o animal pode ter maior ou menor problema de estresse calórico, pode desempenhar. E a relação homem-animal também, a mudança nessa dinâmica, nessa rotina do animal. O animal, vaca leiteira principalmente, gosta de uma rotina muito específica, diária, né, de fazer as mesmas coisas nos mesmos horários todos os dias. Então essa dinâmica pode alterar um pouco essa condição de leite lina. Também tem a condição do animal, né? Então a suscetibilidade ao estresse que o animal tem, potencial produtivo, quanto mais é o nível de produção desse animal, mais é a condição que pode ocorrer. Fase de lactação, dependendo da fase de lactação, pode ser mais fácil de desencadear isso. Sanidade do animal, né? Condição sanitária dele, se há algum problema digestivo, se há uma acidose, se há uma cetose, se há um distúrbio metabólico, se há alguma coisa, tudo tende a impactar lá na produção leiteira. O que acontece, pessoal? Aqui a gente tem o percentual de testes, né, que deram positivos. Aqui é um trabalho feito no Rio Grande do Sul, se não me engano, de acordo com o teor de álcool na solução que é feito o teste. Então, quanto maior é o teor de ácido, no teor de etanol no teste, na solução, maior é a chance dele pegar no teste. Isso é lógico, porque mais rigoroso vai ser o teste. Então, a instrução normativa 76/77, ele estimula que o mínimo é 72. Se não passar no teste a 72, está errado. Mas ela não impede que o laticínio, que o comprador de leite, seja mais rigoroso. Ele pode ter 78, 80, 76, isso é normal acontecer por aí. Então, a gente tem que ter a gente tem que analisar que quanto melhor for o nosso leite produzido, melhor ele vai ter essa condição. E, por exemplo, para um laticínio que industrializa esse leite, não faz leite UHT, não faz leite fluido,
Quanto melhor o perfil desse leite, melhor para ele. Então ele vai cobrar geralmente um perfil de teste com uma concentração de álcool maior. Em torno de 76, 78 é normal acontecer por aí. Então vejo que o número de amostragens a 78, por exemplo, é muito maior que deram positivo no teste do que a 72. Então é uma coisa que a gente tem que cuidar no nível de leitilina. E quais são as possíveis soluções para quando ocorre leitilina? A gente tem que suplementar as dietas deficientes. Às vezes o animal estava numa restrição alimentar. Geralmente retornar a condição de suplementação de uma dieta adequada já resolve o problema. Uma concentração de proteína na dieta, tem que cuidar. Às vezes um excesso de proteína na dieta pode desencadear um processo de leitilina. Acidose metabólica, a gente tem que analisar como é que está a condição de pH ruminal, como é que o animal está se desenvolvendo. Então, por isso, a gente bateu muito em efetividade e fibra, por isso que às vezes introduzir silagem, feno, carboidrato fibroso mais grosseiro resolve muito problema de leitilina. Por quê? Porque às vezes é só a acidose metabólica do animal. Equilíbrio salino, reduzir a exposição dos animais a estresse, então um estresse calórico, muito sol, melhorar essa condição e manter uma estabilidade do pH ruminal é ponto-chave para não dar problemas com leitilina. A estabilidade do pH ruminal ela é o fator-chave de qualquer ponto de nutrição animal. Fazendo um resumão, pessoal, agora muito rapidamente, aí mais uns 8, 10 minutinhos, acredito que a gente termine. Eu vou perpassar mais ou menos o ciclo produtivo da vaca, o que acontece e o que a gente tem que analisar. Basicamente, esse aqui é um ponto que, junto com a avaliação de condição de score corporal, a gente tem que analisar os dois pontos em conjunto, tá? Primeiro, a gente tem que entender que as exigências nutricionais da vaca durante o ciclo produtivo dela são muito diferentes, variam muito. Se a gente pegar em torno dos 12 meses da vaca, né, iniciando lá no parto, até onde se teria que iniciar o segundo parto, então um período de 12 meses aí, a gente tem a curva de lactação que tende a iniciar lá no parto, cresce até os 60, 80 dias em torno disso, e aí ele tende a cair. Com isso, o ganho de peso, né? A gente tem o peso vivo do animal, ele tem que reduzir, certo? O animal tem que reduzir score corporal, ele tem que emagrecer um pouco, e aí ele volta a crescer e tende a voltar no nível que estava aqui. Enquanto isso, a ingestão de matéria seca tende a ser menor no início do pós-parto. Logo em pós-parto, o animal não consegue ingerir todo o volume de matéria seca que é necessário para ele desenvolver, por isso que há essa perda de condição corporal. Enquanto isso, o desenvolvimento e o crescimento fetal tende a crescer. Em torno de 10 meses, aí o ideal é fazer a secagem do animal, para que ele consiga se retomar e se preparar para um novo parto, ok? O principal fator que a gente tem que analisar aqui, ó, é a ingestão de matéria seca. A ingestão de matéria seca do animal, logo nesse início da lactação aqui, ele é muito baixo, ele não consegue ingerir todo o volume de matéria seca que ele necessita. Por quê? Porque a demanda de nutrientes é muito alta, porque tem a produção leiteira muito alta no início. E por isso ele tende a reduzir a condição do score corporal. E essa é uma coisa que a gente tem que analisar. Principalmente tirar a condição do score corporal aqui em pré-parto. A ideia é, aqui no segundo, ou do início da lactação para metade da lactação, analisar essa condição de score corporal novamente. E aqui no 7º, 8º mês de lactação, medir a condição do score corporal novamente para preparar esse animal para a fase final de secagem da fase de lactação. Então, o que acontece? Que a gente tem algumas condições de score corporal que são ideais para as fases, né? Em torno de 3,5 a 3,75 no início, ele vai baixar para 2,25, 2,75, até 3, geralmente já é um bom volume. 2,5, 3 na média da lactação, 3 a 3,5 ele vai engordando um pouco mais, no máximo 3,75, condição pré-parto. Ok? Isso aqui a gente vai analisar depois o que significa cada
cada número desses, perdão. No início da lactação, tem uma elevada e leva significativamente a produção de leite, né, reduzindo o consumo de matéria seca e reduzindo a condição de escória corporal. Foi o que eu expliquei antes. Então, ele não consegue absorver o volume de matéria seca que necessita, em detrimento do alto volume de produção de leite, e acarreta numa redução de escória corporal. Isso é normal. Se o animal não reduziu a condição de escória corporal, é porque esse animal não tem a produção de leite que deveria ter. Provavelmente tem algum problema fisiológico do animal, de produção. Aí tem que fazer uma análise um pouco mais completa. Qual que é a recomendação dessa fase? É um acesso constante e facilitado ao alimento, um fornecimento de forragem de alta qualidade, porque esse animal possa desempenhar o potencial genético que ele tem, e uma dieta rica em proteína degradável e não degradável no rumen. Evitar situações de estresse, isso em qualquer fase da lactação da vida do animal, né? Passando para o meio e final da lactação, essa fase mais intermediária, a ingestão de matéria seca tende a ser maior do que o gasto energético, então o animal tende a crescer e ter um volume uma condição de escória corporal melhor. Reduz a curva de produção, uma possibilidade de oferta de dieta com menor densidade nutricional, principalmente pensando lá no final da lactação, quando o animal tem um potencial de produção maior, para ele poder haver uma secagem melhor desse animal, principalmente se você tem uma alta produção, uma persistência boa dessa curva. Então, basicamente, a curva de lactação tende a descer e a ingestão de matéria seca reduz, mas ela é maior do que a curva de produção, no que é maior que o gasto energético. Então, o ganho de peso, a condição corporal cresce e esse animal ganha condição corporal. Quais são as recomendações para a fase? Pensando que a condição corporal pré-parto afeta muito o consumo de matéria seca no pós-parto e a capacidade reprodutiva, imunidade e eficiência produtiva. Então, por isso que a avaliação da condição pré-parto, condição corporal pré-parto, é muito importante pensando no próximo ciclo produtivo desse animal. O que acontece com o período seco? O período seco, a ideia é cessar a produção leiteira, a recuperação da glândula mamária, a produção de colostro, para que haja uma produção de colostro de boa qualidade na lactação seguinte, uma redução da densidade energética da dieta, para que esse animal consiga haver essa recuperação dessa glândula mamária e melhora a questão de sanidade. E um bom manejo de período seco, pessoal, pode aumentar a produção de 200 a 1.400 kg de leite na próxima lactação, e além de reduzir problemas metabólicos. Então veja a importância da gente ter esse período seco, por mais que seja um período que a gente não tem um olho muito diário nesse animal que está em período seco, mas olha a importância que esse período seco tem de responder em produção na próxima lactação. Então, o cuidado com o animal é desde o parto até o outro parto. A gente tem que ter esse cuidado muito grande. Então, um período seco bem determinado e cuidado, ele pode melhorar muito a produção leiteira na próxima lactação. A gente analisou todos, isso bem rapidamente, pessoal, porque essa parte de manejo mais específico o NED vai tratar no próximo encontro, tá, pessoal? Sendo mais específico a questão de manejo. Aqui só bipartindo um pouco, analisando um pouco o ciclo produtivo. E agora o último assunto, só para a gente falar um pouquinho de análise de escória e condição corporal, para a gente poder analisar até como a gente vê e compreender como que a gente tira esse score corporal, o que é uma score corporal 3,75, o que é uma score corporal 3, o que é uma score corporal 2, o que é uma score corporal 5, para a gente ver que tipo de vaca que é o ideal a gente ter. Refere-se à quantidade de gordura subcutânea corporal, basicamente a reserva de energia, qual que é a conformação desse animal. Serve para maximizar a produção leiteira, a eficiência reprodutiva e reduzir doenças metabólicas. Então o animal não pode estar muito gordo, nem muito magro, e dependendo do ciclo ele tem que variar esse score e condição corporal ao longo do ciclo produtivo do animal. Então o que a gente analisa? A gente analisa muita coisa, a gente analisa o animal, a parte traseira do animal e a parte lateral dele também. O ideal é que você analise o rebanho inteiro, porque ele é basicamente feito por comparação. Então o que a gente analisa? A gente analisa o isquio e o ilho aqui, as hemicostelas, principalmente a formação desse V aqui, a deposição de gordura aqui,
a inserção da cola aqui, da cauda, como é que tá. Geralmente tem muita gordura aqui, a gente já vai ver deposição de gordura no peito também. Pode ser que tenha uma inserção de gordura muito grande. Aqui a gente pode apalpar para ver se está macio, se tem mais gordura ou menos gordura, para poder ter uma noção e a partir daí isso ir oferindo notas para os animais. Aqui a gente tem uma desenho esquemático. Isso aqui é bem antigo, mas ele é muito útil ainda, pessoal. A gente tem as condições corporal 1, 2 até a condição 5. E a gente tem a vértebra do osso, como é que é, a inserção da cauda, né? E a vista lateral do animal e a vista traseira da inserção da cauda. Então vejam, é um animal terrivelmente magro, um animal passando muita fome, um animal que mostra muito as costelas, que tem uma declividade, uma angulosidade aqui nos ossos pélvicos muito baixa. E a gente indo para o outro extremo, a deposição de gordura muito alta, né? Pensando na condição corporal 5, é a cola que está no meio da gordura. A gente consegue ver a inserção da cola aqui, da cauda, né? No meio da gordura, literalmente. É um animal muito gordo, um animal muito pesado. E a gente vai analisando e oferindo notas do animal, passo a passo. E aí a gente pode repartir essas notas em mais 0,25. Então 2,25, 2,5, 2,35, 3, 3,25 e assim vai indo. Aqui a gente tem algumas fotos. Então uma condição corporal 1. Notem a linha do lombo aqui, a condição da cauda desse animal. Vejo que o 2 já tem uma condição relativamente magra em excesso. E vejo o número 5, né? O número 5 tem uma angulosidade aqui em cima, né? Um animal muito gordo. 4 já é um animal leiteiro basicamente pesado, né? Gordo, dependendo da fase de lactação dela. 3 é um animal relativamente dentro de um padrão mais mediano. Aqui a gente tem algumas fases de lactação, pessoal, e como que esse animal deve estar. Então, início de lactação, vacas em torno de 3,25 até 3, é uma condição boa. Note que ele não tem uma deposição de gordura muito grande aqui, que ele tem uma angulosidade interessante na linha na inserção da cauda. Aparece alguns fios de costela, mas não muitos. O meio da lactação ele tende a reduzir um pouco essa condição corporal, então a presença de fios de costelas visíveis é mais notável. O isquio e o ilho aqui aparece melhor, a inserção da cauda reduz um pouco. Aqui no final da lactação o animal tende a estar numa condição um pouco mais magra também, então tende a ter uma formação, um aparecimento do osso pélvico aqui, a formação do V aqui lateralmente a gente consegue ver de uma maneira melhor. E passando para o período seco em torno de 3, 3,25, o animal um pouco mais, com a condição um pouco mais gorda, um pouco mais de posição de gordura. Isso aqui, pessoal, para quem nunca fez é um pouco mais complicado. Depois que vai fazendo 2, 3 vezes, a gente consegue identificar de uma maneira melhor e oferir notas de uma maneira um pouco mais assertiva. Chegando no final, a gente tem uma pergunta. Se os alimentos que o animal ingere têm a capacidade de afetar a composição do leite. Será que há como eu mexer na composição e na qualidade desse leite só com alimentação? E sim, é possível. É muito difícil, mas é possível. E a gente basicamente mexendo com tipo de carboidrato, com perfil de proteína. Mas isso a gente tem que analisar muito se vale a pena ou não. Qual que é o resumo que a gente tem que analisar aqui? Que o animal sim precisa de forragem e sim precisa de concentrado, para ele ter um volume de produção mínima e para que ele tenha um bom desempenhar do seu trato digestivo, para que ele tenha uma boa regulação ruminal, regulação do pH ruminal e para que ele tenha sim uma boa ruminação, né? uma segunda deglutição dos alimentos, para que faça funcionar o trato digestório desse animal. Quando a gente trabalha com dietas ricamente em concentrado, a gente reduz muito a condição de pH ruminal e há uma predisposição para problemas metabólicos em grandes condições, de grandes proporções no alimento, no animal. Muito importante o perfil de forragem, qualidade dessa forragem, a idade, perfil de carboidrato, como é que ela está, como é que ela não está, para a gente ter uma
um melhor aproveitamento desses nutrientes para o animal. Pessoal, não sou nutricionista, espero que tenha auxiliado vocês em alguns pontos mais específicos, pensando em nutrição, pensando em metabolismo, em condição ruminal do animal, né, para que ele possa desempenhar efetivamente a condição de digestão. A gente tem que entender também por que a gente recomenda várias coisas para os produtores, para que haja todo esse processo interno da vaca, um processo muito complexo. É difícil a gente dominar, eu confesso que estudei bastante para poder dominar, compreender minimamente o processo. Acredito que tem produtores aí que dominem até melhor do que nós essa condição, mas é para a gente gerar discussão, para a gente gerar conhecimento, para a gente gerar essa discussão, essas perguntas, para a gente poder analisar e melhorar essa nossa conversa. A gente fica à disposição de perguntas e de comentários, e repasso novamente a conversa para o Nédio e para a Daniela, para eles dar prosseguimento na conversa hoje. Muito obrigado, pessoal.